Boas palavras para um bom dia. Terminando a nossa semana, a última agora, sobre as virtudes. Acho que nós mais ou menos esgotamos o assunto, mas ainda falta falar de uma virtude muito difícil, mas muito necessária. A humildade. A humildade que fica no meio do caminho entre a baixa autoestima e o ego inflado, né? Num mundo de vaidades, de egos super inchados, né? E, por outro lado, de muita gente com baixa autoestima, com complexos de inferioridade, a humildade não é nem uma coisa nem outra. Vamos ver o que o André Comte-Sponville, nosso já guia nesse roteiro das virtudes, diz sobre a humildade. A humildade é uma virtude humilde, lógico. Ela até duvida de que seja uma virtude. Quem se gabasse da sua humildade mostraria simplesmente que ela lhe falta. Isso, todavia, não prova nada. Não nos devemos gabar nem nos orgulhar de nenhuma virtude, e é isso que a humildade ensina. Ela torna as virtudes discretas, como que despercebidas de si mesmas, quase negadas. Inconsciência é antes uma consciência extrema dos limites de qualquer virtude e de si. Essa descrição é o sinal, ele mesmo discreto, de uma lucidez sem falha e de uma exigência sem fraquezas. Eu sempre digo que o Kardec foi dono desse tipo de humildade, porque ele não falava dele, ele não vinha a público dizer que ele era bom, humilde, que se autoflagelar, dizer eu sou um verme, eu sou isso, não. Isso é exibição de humildade, portanto não é humildade. Isso é autoflagelação pública, é masoquismo, não é humildade. Humildade é justamente não falar de si, é ser discreto em relação a si mesmo. É fazer as coisas de maneira oculta, discreta, e ter todas as virtudes e muitas vezes nem ser reconhecido publicamente porque não é a virtude que se ostenta, né? Então a humildade é algo que é, digamos assim, o requinte, o bolo, a cereja do bolo da virtude. Sem ela, as virtudes se embaçam porque se tornam ostentatórias e quem se ostenta está, na verdade, interessado em alimentar o próprio ego e não em fazer o bem e não em construir algo de positivo no mundo. Eu quero ler agora duas poesias. Uma da nossa querida e amada Cora Coralina, que fala da humildade no sentido mais humano, né? Da humildade do simples, mas de uma maneira tão bonita. E depois uma pequena poesia que eu fiz para a gente encerrar a semana. Vejam só a Cora Coralina. Senhor, fazei com que eu aceite minha pobreza tal como sempre foi, que não sinta o que não tenho, não lamente o que podia ter e se perdeu por caminhos errados e nunca mais voltou. Dai, Senhor, que minha humildade seja como a chuva desejada, caindo mansa, longa noite escura, numa terra sedenta e num telhado velho. Que eu possa agradecer a vós minha cama estreita, minhas coisinhas pobres, minha casa de chão, pedras e tábuas remontadas, e ter sempre um feixe de lenha debaixo do meu fogão de taipa e acender eu mesma o fogo alegre da minha casa na manhã de um novo dia que começa. Nossa, que terna, né? Que simples, que humilde essa poesia. E aqui a minha própria, falando de uma humildade mais ampla, mais profunda, mais virtuosa. Humildade é quem não tem ego para ferir ou ser ferido, quem não se vê contundido por uma ofensinha qualquer. Humilde é quem sabe que sabe pouco a respeito de tudo, sem muita certeza sequer, que não se põe de bicudo metendo a fria colher na vida de qualquer um. Humilde não é papudo, compulsivo, linguarudo, mas é aquele que escuta e que com sua conduta um bem ao outro executa. Humildade não é flagelo que alguém se impõe sem piedade, não é ver-se no chinelo com um desgosto de si e de sua preciosidade. Humildade é simples, pura, antinarcísica, enfim, que nem se dá, nem toma surra, mas acolhe-se como é, despojada, sem frescura, com a autoestima em pé. Então vejam, não é aquele que se deprecia que é humilde, porque às vezes aquele que se deprecia, ele está querendo um elogio, mas aquele que não fala de si nem para se louvar, nem para se depreciar. É aquele que está interessado no outro, é aquele que é discreto, enfim, na sua personalidade e não se exalta e não se põe
como modelo, como inspiração de todos, como, enfim, é aquele que está se despojando do Narciso, né? Narciso acha feio que não é espelho, como diz Caetano, né? É aquele que se faz, o Narciso é aquele que se faz medida de todas as coisas. Então a humildade também faz parte da aceitação dos outros, né, como são, né? Porque a pessoa humilde não se põe como modelo de nada e nem de ninguém. Muito difícil, porque nós temos uma tendência egóica muito forte, né? Mas o ego muito inflado, né, na verdade, é um infantilismo psíquico, né? É uma imaturidade do psiquismo que nós precisamos tentar vencer. Então, essas foram as nossas boas palavras para um bom dia, encerrando hoje as nossas 2 semanas falando de virtudes. Esperemos que possamos cultivá-las todas com afinco, com determinação, com paciência, com humildade, né? Para que sejamos pessoas melhores e possamos, através disso, também contribuir para um mundo melhor. Essas foram as nossas boas palavras.